São 15 horas e 1 minuto. Declaro aberto a presente sessão da Câmara Legislativa. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão. Peço ao deputado Aguinaldo Jesus que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa. Moção de louvor da deputada Maria da Guia. Moção de louvor da deputada Maria da Guia. Indicação da deputada Eurides Brito. Projeto de lei da deputada Érica Cocai. Requerimento do deputado Brunelli. Requerimento de vários deputados. Requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores. Requerimento da senhora deputada Eliana Pedrosa. Projeto de resolução da mesa diretora. É o que tinha sobre a mesa, senhor presidente. O assunto, o CAPT aí, por favor. É o projeto de resolução da mesa diretora. Dispõe sobre a criação da estrutura orgânica da Fundação da Câmara Legislativa, FUNCAL, e da outras providências. Como visivelmente não há quórum para o debate de líderes, para o comunicado de líderes, essa presidência vai suspender a sessão, chamando todos os deputados da bancada para reunião lá na presidência. Está suspensa a presente sessão. A bancada é convidada lá. Está reaberta a presente sessão. Peço aos senhores deputados que se encontram na Casa do Povo, deputados que se encontram nos seus gabinetes, deputado Leonardo Prudente, deputada Evelise Long, deputada Maria da Guia, demais deputados, por gentileza, se dirigisse ao plenário para que nós possamos apreciar a pauta de vetos e avançarmos. Peço ao deputado Daniel Pacheco, se puder ajudar-nos a secretariar os trabalhos da casa. Eu estou ajudando ele também. Não, vai dar conta. Cadê a carta do homem? Tem que dar uma carta aí de... Está com o Itamar. Tem cor na casa? Tem. Ofício número 001 de 2006, Brasília, 15 de março de 2006. Ofício esse é 182. Senhor deputado, tenho a grata satisfação de dirigir a Vossa Excelência, cumprimentando com respeito e admiração para comunicar a esta Casa Legislativa o meu pedido de renúncia do mandato de deputado distrital, do qual sou suplente, tendo em vista motivos de ordem pessoal. Aproveito o ensejo para apresentar-lhe a Vossa Excelência e aos novos colegas parlamentares dessa Câmara Legislativa meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vitor Paulo Araújo dos Santos, deputado distrital. Dirigida a Sua Excelência deputado Fábio Marcelo de Guimarães, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já caiu o código do... As atas. Duas atas, que aproveita e já dá livre como livre aprovado uma vez só. Já está aberto. Ficou com a deu coisa.
Eu ficou com raiva de eu ler ou coisa? O Daniel ficou com raiva de eu ler? Não sei. Será que ficou com raiva? Bobagem, velho. Que isso? Não importa com isso não, continuando a leitura do expediente. Continuando a leitura do expediente, temos aqui atas sucintas da 15ª sessão ordinária e ata sucinta da 16ª sessão ordinária. Uma realizada em 9 de março e a outra em 14 de fevereiro de 2006. Considero lida e aprovada, por ambas refletem o que está registrado nas notas taquigráficas e no sistema de audiovisual e gravado no estudo da Câmara Legislativa. Peço, senhores e senhoras deputadas, que se encontram no cafezinho, se encontram nos seus gabinetes, para vir ao plenário, para começarmos as discussões quanto à pauta de votação. Deputado João de Deus, pode ajudar no secretariado dos trabalhos? O pessoal do som aí, o deputado está reclamando que está sendo som na casa. Deputado João de Deus, faça a chamada dos senhores parlamentares para conferência de quórum. Deputado Agrício Braga. Deputado Agrício Braga, ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Eurides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, ausente. Deputada Evelise Long, ausente. Deputado João de Deus, presente. Deputado José de Má Cordeiro, ausente. Deputada Maria da Guia, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires Cavalcante, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. O PT está aí também. Chamarei agora só os ausentes, senhor presidente. Deputado Agrício Braga, ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputado Chico Floresta, presente.
Deputado Benício Tavares. Hein, Chico? Governador do Distrito Federal, presente. Ausente. E aí, como é que está o Não perde tempo, não, ganha. Deputado Brunelli. Ausente. Não dá um ritual, não? Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Aí, Deliana, quem mais? Peniel. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputado Chico Leite. De ausente para presente. Paulo Tadeu também está presente. Paulo Tadeu está aqui dentro, para dar quórum. Deputado Paulo Tadeu. Presente. Presente. Deputada Eurides Brito. Ausente. Vou abrir. Deputado Expedito Bandeira. Ausente. Deputada Evelise Long. Ausente. Érica está presente, viu? Érica. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Maria da Guia. Ausente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputado Odilo Aires. Ausente. Deputado Fábio Barcelos. Ausente. Senhor presidente. Tem 7 deputados presentes, há quórum para discussão. Comunicado de líderes. Antes, porém, questão de ordem, deputado Chico Leite. Senhor presidente, ainda em fevereiro de 2003, ao ingressar nessa casa, e por uma questão principiológica, senhor presidente, eu apresentei o pelo projeto de emenda à lei orgânica número 05 de 2003, que abolia por completo o voto secreto. Pelo princípio singelo de que quem gerencia bem de outrem, e é o que fazemos aqui ao representar a população, deve prestar contas. Quem tem o direito a votar secretamente é o eleitor, nunca o eleito. O eleito, ao contrário, deve prestar contas do que faz, para que seja efetivamente aprovado ou reprovado por aqueles que confiaram em seu labor. Hoje, o edital do jornal Correio Brasiliense comenta exatamente sobre isso. O título é Não ao Voto Secreto. Eu trago o editorial, senhor presidente, e peço que o editorial do Correio Brasiliense de hoje seja, inclusive, anexado aos anais dessa casa, a ata do dia de hoje. Senhor presidente, aquela ocasião, por 3-2, com a retirada, inclusive, da assinatura, da subscrição de um dos assinantes daquele pelo, nós perdemos da comissão. Mas recorremos a esse plenário e hoje o pelo que depois obteve, ainda no passado a deputada Eurides Brito me procurou, teve repensando, fez estudos jurídicos com a sua assessoria jurídica e concluiu, ela que à ocasião tinha votado contrariamente, por entender pelo princípio da similitude constitucional, ela tinha mudado de ideia, procurou-me para apoiar o pelo e para apoiar o recurso. Aqui na casa, senhor presidente, esse nosso projeto de emenda à lei orgânica é o item de número 396. O presidente Aldo Rebelo, presidente da Câmara Federal, diz que vai colocar em votação até o meio do ano naquela Casa de Leis Federal. Presidente, é muito importante que nós nos antecipemos, que sejamos pioneiros, como já foram outros estados, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que possamos abolir o voto secreto nessa casa, porque nós precisamos votar abertamente, fundamentadamente, dizendo àqueles que confiaram em todos nós, por que votamos. Outro dia, eu ouvi tese no mesmo sentido do nobre deputado Agrício Braga, que é do PFL, que também requereu que se desse prioridade ao item 396. Está aqui o deputado Agrício, próximo de mim,
e que a ocasião mencionou o nosso projeto. Não faço questão, senhor presidente, da autoria, nunca fiz. Eu faço questão é que essa casa passe para a história como uma casa que defende o povo de Brasília. Então peço a Vossa Excelência, primeiro, que dê prioridade ao item 396, que é o nosso recurso contra a inadmissibilidade na CCJ, para que possa, nesse plenário, ser votado o fim do voto secreto. E, em segundo lugar, senhor presidente, que todos nós nos unamos nessa luta e que, ao final, possa ser anexada a ata de hoje, aos anais dessa casa, o editorial de hoje do jornal Correio Brasiliense. Muito obrigado, senhor presidente. Peço às taquivas da casa para acolher Senhor presidente. o pedido do deputado Chico Leite e transcrever o editorial, ora mencionado pelo deputado Chico Leite. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Chico, deputado. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Com a palavra, deputado. Eu poderia, bem rapidinho, me permite, deputado? Menos de um minuto. Deputado Guiz Braga, a palavra. Com a data verde, com a colaboração do deputado Augusto, só queria reforçar as palavras do deputado Chico Leite, também reforçando para que se coloque de prioridade ao projeto mencionado por ele. Eu acho de suma importância acabarmos definitivamente com o voto secreto nessa casa. Era só isso. Muito obrigado, deputado Augusto. A palavra do deputado Augusto Carvalho. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de receber a generosa atenção do presidente da Comissão de Orçamento, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria fazer uma comunicação muito grave, senhor presidente, essa casa, sobre fatos passados no Banco de Brasília, BRB. Há cerca de 20 dias eu protocolei no Ministério Público do Distrito Federal um documento, uma representação, pedindo que se abrisse um processo de apuração de responsabilidades sobre uma estranha dívida de 101 milhões de reais que a poderosa multinacional Toshiba Corporation, que tem a sua ramificação aqui no Brasil, chamada Toshiba do Brasil, que foi condenada, deputado Leonardo Prudente, a pagar na justiça as custas que tinha a empresa Sorcil de Brasília, uma pequena empresa de Brasília, subcontratada pela Toshiba do Brasil, para obras em Petrolina, em Pernambuco, nos idos de 1988. A empresa recebeu, a Toshiba recebeu os recursos do governo federal e deu o calote nas empresas que subcontratou à ocasião. De tal maneira, senhor presidente, esse processo vem rolando. O empresário Sebastião Adorno, dono da Sorcil, pequeno empresário de Brasília, foi obrigado a recorrer ao BRB, onde levantou os recursos necessários para a conclusão da obra de eletrificação naquela cidade de Pernambuco. Resultado, a Toshiba não o pagou pelo serviço, ele concluiu a obra, entregou a obra para a qual foi contratado e, não tendo recebido os recursos da Toshiba, foi executado pelo BRB, nos idos de 1990-91. Senhor presidente, a saga do empresário Sebastião Adorno é a luta de um empresário nacionalista, de um empresário consciente dos seus direitos, das suas responsabilidades, que, uma vez executado pelo BRB, ele entrou na justiça contra a Toshiba, a poderosa corporação japonesa. O processo vem seguindo até hoje, com 200 e tantos expedientes protelatórios, sobe ao Supremo, vem para a Junta, para a segunda instância, enfim, até que na Justiça, esse empresário, que teve a sua vida empresarial arruinada, executado pelo BRB, com seus bens arrestados, sua família destroçada, ele conseguiu provar na Justiça que o dinheiro que ele levantou no BRB foi todo ele investido na conclusão da obra da Toshiba. E, portanto,
a justiça condenou aquela multinacional a pagar as custas do processo pelo qual respondia o senhor Sebastião Adorno, dono da Sorsil de Brasília, nos autos do processo. Pois não, senhor presidente. A apuração foi feita, e eu tenho os laudos técnicos disso em mãos, apontando uma dívida de 101 milhões de reais. Ao longo, imagine vossas excelências, ao longo de 17 anos de trâmite nos tribunais desse país. Essa dívida ascendeu a 101 milhões de reais. E, de repente, a Toshiba consegue um acordo magnânimo com o BRB e quita essa dívida junto ao BRB por apenas 522 mil reais. Eu tenho em mãos documento passado em cartório em que um ex-executivo da Toshiba do Brasil, o senhor José Antônio Talaveira, afirma que participou de um processo de cooptação de funcionário do BRB, no caso, um funcionário do departamento jurídico, o senhor Durval Garcia, que teria recebido propina de 30 mil reais para poder acertar essa operação. Mas eu não acredito, senhor presidente, que apenas no escalão inferior, apenas um pobre funcionário do departamento jurídico tenha alçada para poder tomar a decisão envolvendo recursos dessa magnitude, deputado João de Deus. Portanto, há envolvido também nesse processo o advogado da Toshiba, o senhor Marcelo Galvão, que ao mesmo tempo é procurador do Distrito Federal. Eu sei, deputado João de Deus, que o tempo urge e vou terminar apenas anexando junto ao presidente da comissão, para o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Leonardo Prudente, a solicitação para que seja convocado o presidente do BRB para explicar esse privilégio que empresário algum eu conheço que tem aqui no Distrito Federal. Ao contrário, são todos eles executados, têm os seus bens penhorados, os seus bens arrestados, e a corporação japonesa teve o privilégio de converter sua dívida, já garantida em sentença, deputado Paulo Tadeu, de 101 milhões de reais para apenas 522 mil reais. Eu vou passar às mãos do presidente da comissão, Leonardo Prudente, todos esses documentos, pedindo, inclusive, que seja analisada essa hipótese de convocação do senhor presidente do BRB. Muito obrigado. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Ele não está aqui, não. Bem, deputado Wilson Lima. Mas tem quórum. Eu quero, nessa tarde de hoje, deputada Érica Cocai, trazer aqui, nesse plenário, uma questão que eu entendo da maior gravidade, senhor presidente. Grave. Evidentemente, nós estamos vivendo véspera de um processo eleitoral duro para todos os deputados aqui dessa casa, duro de uma maneira geral para os partidos políticos que vão se colocar nesse processo. Sabemos que acabamos de sair aí de um processo onde o Brasil inteiro, o deputado Chico Leite, discutiu a questão de Caixa 2 nas campanhas eleitorais, do uso indevido, inclusive, do poder público para financiamento de campanhas. E para minha surpresa, e aí eu queria chamar a atenção da deputada Helena Pedrosa, o Jornal de Brasília de hoje, o Correio Brasiliense, o Tribuna do Brasil e os demais jornais aqui de Brasília trazem estampados em suas páginas que o governador Joaquim Oriz lançou ontem, lá em Planaltina, no Mestre d'Armas, deputado João de Deus, o sistema de abastecimento de água daquela comunidade. No que pese nós entendermos que o governador Oriz tem todo o direito de
ter preferência por um ou outro parlamentar, um ou outro candidato. O que nós não podemos aceitar é que o governador Roriz utilize obras públicas, inauguração de obras públicas, para dar o privilégio a algumas candidaturas, se utilizando o deputado Augusto Carvalho de inaugurações para fazer campanha eleitoral para alguns candidatos. E isso é uso indevido da máquina pública. E logo ele, que anunciou para o Distrito Federal que não seria candidato a nenhum cargo eletivo, entre outros fatores, entre outros motivos, para exatamente não utilizar a máquina pública. Está aqui nos jornais. O governador Joaquim Roriz lançou ontem em Mestre Darmas seu porta-voz, Paulo Fona, para disputar uma vaga na Câmara Legislativa. Vamos eleger o Fona deputado, disse o governador. O Fona precisa estar na Câmara Legislativa. E mais embaixo, o deputado Wilson Lima e o deputado João de Deus, vem assim: também citou, além do porta-voz Paulo Fona, os nomes do administrador de Planaltina Aguinaldo Leles, do ex-deputado Daniel Marques e da atual líder do governo, Eliana Pedrosa. Ora, isso é um absurdo completo, e a utilização da máquina pública para fazer a campanha eleitoral. E nós, deputado Wilson Lima, não podemos concordar que o governador utilize essas obras públicas para privilegiar uma ou outra candidatura, infringindo inclusive a lei eleitoral desse país. E é por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, iremos denunciar o governador Joaquim Roriz por uso indevido do dinheiro público e da obra pública para fazer campanha eleitoral. Está aqui em todos os jornais. Não somos nós, a oposição, que estamos relatando isso. Todos os jornais. Agora eu pergunto, será que o Roriz, além de infringir a lei eleitoral, será que de fato ele só tem alguns candidatos? Né? Porque muitos dos deputados que aqui estão, deputada Érica Cocai, sequer são citadas, ou são citados nessas obras. Ora, como se não bastasse o uso indevido da máquina pública, o governador ainda utiliza para privilegiar alguns candidatos da qual ele tem preferência. Por isso, eu quero, deputado Wilson Lima, como líder da bancada do PT, dizer a Vossa Excelência, deputado, que é candidato à reeleição, que essa casa não pode aceitar, mesmo sendo Vossa Excelência e os demais parlamentares da base do governo, que o governador Joaquim Roriz faça uma campanha eleitoral com dinheiro e com obra pública. Isso é crime eleitoral. Evidentemente que aqueles que foram aqui citados não cometeram crime. Não cometeram crime. Quem cometeu o crime aqui foi o atual governador Joaquim Roriz. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção da nobre casa parlamentar, do Poder Legislativo, para que esse abuso não tenha continuidade do Distrito Federal, para que a gente possa ter uma campanha limpa, uma campanha onde dê inclusive a oportunidade de igualdade entre todos nós, de disputarmos inclusive uma cadeira nesse Poder Legislativo. Então, eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje. E para concluir, deputado, eu queria apenas ler a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Você me empresta, Érica? Só me concluiu a nota, porque também os mesmos jornais trazem algumas crises que estão acontecendo em nosso meio. E eu quero ler a nota pública, que diz assim: nós, signatários desse documento, conscientes de nossas responsabilidades com a população do Distrito Federal e com o Partido dos Trabalhadores, tendo a compreensão da importância da unidade partidária para enfrentar os desafios colocados pela atual conjuntura e com a convicção que o projeto partidário é superior ao projeto individual, decidimos: 1. Reafirmar nosso integral e incondicional apoio às decisões já adotadas pelo partido de lançar candidatura própria ao governo do Distrito Federal. 2. Assumir o compromisso de construir, em conjunto com outras forças internas, uma única candidatura ao governo para levar aos fóruns de decisão partidária. 3.
concentrar esforços para a elaboração de um programa de governo democrático e popular a ser submetido ao partido. 4. Propor a convenção do Diretório Regional para democraticamente decidir um novo calendário e a nossa tática eleitoral, preservada as regras partidárias. E 5. Intensificar o diálogo com outros partidos no sentido de construir a vitória das forças democráticas e populares este ano nas eleições de Brasília. Brasília, 15 de março de 2006, assinam deputada Alete Sampaio, Geraldo Magela, Chico Vigilante, Paulo Tadeu, Sigmaringa, Vasnis, Chico Leite e Érica Cocai. Era essa nota que eu queria fazer a leitura pública dessa, senhor presidente, agradecendo o tempo concedido a mim. Palavra, questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, eu quero dizer ao deputado Augusto Carvalho que estaremos aguardando o requerimento para pautá-lo em regime de urgência, e essas afirmações são graves e, naturalmente, não poderão deixar de trazer à baila dessa casa o seu esclarecimento. Mas, sobre essa questão empresarial, senhor presidente, eu tenho aqui também uma denúncia a fazer em relação a um contrato recém-assinado pela Secretaria de Solidariedade referente aos restaurantes comunitários com a empresa denominada Terra Azul. Essa empresa, deputada Érica Cocai, assumiu um contrato com o governo do Distrito Federal há menos de uma semana, e este contrato havia uma suspeita de formação de cartel e de conluio numa licitação pública. Esta formação de conluio foi, deputado Expedito, foi denunciado pelo tribunal, pela Procuradoria, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, que submeteu essa questão a uma plenária. Foi concedida uma liminar, e essa liminar foi ratificada pelo Pleno do Tribunal de Contas, determinando que a Secretaria de Solidariedade não assinasse contrato com a empresa Terra Azul, até que esta questão foi esclarecida. Esse contrato, deputada Érica Cocai, foi assinado, a empresa assumiu os serviços, há uma convenção coletiva, e essa empresa não cumpriu a convenção e não está cumprindo a convenção coletiva. Ela se alega que existe uma outra convenção coletiva de um preço, de um salário menor, de um piso menor, mas não é a convenção hoje que é aceita pela categoria do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e também do Sindicato dos Trabalhadores. Essa convenção, deputada Érica Cocai, determina a estabilidade de 6 meses dos trabalhadores entre a sucessora e a antecessora, e a obrigação da empresa sucessora absorver todos os empregados. Mais de 50% dos empregados não foram absorvidos. Eu fui ao restaurante comunitário do Paranoá e perguntei às pessoas por que elas não estavam aceitando. Elas informaram que elas estavam sendo pressionadas a receber um salário mais baixo. Foi noticiado nos jornais que o governo do Distrito Federal estaria economizando R$300 mil por mês, porque uma empresa nova ganhou a concorrência dos restaurantes comunitários. Ora, deputado Ibelize, ganhar concorrência à custa do sangue do trabalhador é muito fácil. Ganhar concorrência para pagar salário mais baixo é muito fácil. É como o deputado João de Deus ganhar serviço de vigilância e colocar porteiro. Qualquer um faz mais barato. Então eu quero aqui, trazer à baila a este plenário, a esta Câmara Legislativa. É um ato preocupante. Já tomamos conhecimento que essa empresa é uma empresa de São Paulo, deputado João de Deus, que não tem nenhum compromisso com essa cidade, não tem compromisso nem com os trabalhadores. Já começou mal, porque não contratou os trabalhadores. Tem 200 pais de família, deputado Ibelize Long, desempregados, e nós ouvimos da boca do secretário de Solidariedade, na UDF TV, o compromisso que todos os empregados seriam absorvidos pela empresa. Isso não aconteceu, e eu estarei fazendo um requerimento hoje, convocando o senhor secretário de Solidariedade para prestar esclarecimento, e também porque assinou um contrato contra a orientação e a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Há uma ação judicial também em trâmite, onde o desembargador Hermenegildo determina
que esta questão não está sendo cumprida a decisão judicial, ou seja, o processo encontra-se absolutamente viciado. O governo precisa tomar providências. Eu levei o caso já à vice-governadora Maria de Lourdes Abadia, mas parece que até o momento essa questão não foi devidamente esclarecida. Eu não poderia deixar, sob pena de omissão, a externar a preocupação da lisura desse procedimento, também com a preocupação de mais de 200 pais de famílias e mães de famílias, hoje desempregados, que são pessoas simples, são cozinheiros, são cozinheiras, são auxiliares de cozinha, são atendentes, são copeiras, são balconistas, são caixas registradores, são funcionários, servidores humildes, mas que necessariamente precisam, deputado Fábio Barcelos, do apoio incondicional dessa casa. Então eu conto aqui com os meus pares, deputada Eliana Pedrosa, para essa agressão que está acontecendo nos restaurantes comunitários com os trabalhadores que estão todos na rua. Todos os trabalhadores, mais de 200 trabalhadores, pais e mães de famílias, que não foram absorvidos pela empresa chamada Terra Azul, em detrimento ao contrato anterior. E eles estão pagando salário, deputada Eliana Pedrosa, mais baixo que é o da convenção. Um funcionário chamado Vilmar, que ganhava R$370, agora passou a ganhar R$320, R$330. É muito fácil, deputada Eliana, ganhar concorrência às custas do sangue e do suor do trabalhador. E essa casa não pode permitir que isso aconteça. Isso é fraude, há uma fraude na concorrência, houve formação de conluio, cartel, e até agora nós não temos uma resposta. Eu peço à senhora, como líder de governo, que encaminhe isso ao senhor governador para que ele tome providências, porque isso é grave e eu digo gravíssimo. Questão de ordem, deputado João de Deus. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, eu, na verdade, presidente, vou falar pela liderança do PMDB, meu partido, para primeiro responder às acusações feitas aqui pelo líder do PT ao governador Roriz e à deputada Eliana Pedrosa, o pré-candidato Paulo Fona, o deputado Daniel Marques e aquele administrador Aguinaldo Leles, que também está inventando de ser candidato. Mas, senhor presidente, eu aprendi um velho ditado que diz: o macaco não olha para o rabo. Ora, tem mais de 10 ações contra o presidente Lula, pela campanha que ele vem fazendo, pelo simples tapa-buraco. Buracos esses que ele deixou, que ele fez, quando deixou a turma do PT assaltar os cofres públicos, assaltar os cofres do Banco Rural, assaltar todos aqueles que viviam e se locupletavam da desgraça dos outros. Todo brasileiro imaginava que o PT e o Lula seria a salvação da lavoura, que o Lula e o PT iria dar o mar com todos os peixinhos e o céu com todas as estrelas. Ora, diga-me qual foi a obra do presidente Lula para o nosso país? O mensalão? Pagar 5 milhões para o ratão, que deixou de ser ratinho, para falar bem dele. E isso Lula não pode negar, porque a Veja traz estampado em suas páginas ele degustando uma picanha argentina, né? Nem carne brasileira o Lula come mais, porque dizem que ele toma água do Canadá e vinho da França e do Chile. Junto com Dona Marisa, a galega que eles gostam de falar, e também o Bruno e o Marrone. Uma pena que não estava lá o Zezé de Camargo e o Luciano. Que é aquela história do Banco do Brasil e tal. Bom, dos pequenos furtos, a gente sabe que houve aqui o Cival do gabinete da deputada Érica Cocai, que foi lá buscar
100 mil reais. Ele foi de avião e voltou de ônibus, que era mais seguro. E as más línguas falam que esse dinheiro foi para a deputada Érica Cocai. A gente não acredita. Eu não acredito, deputada Érica Cocai, que esse dinheiro chegou em suas mãos, em seu gabinete. O Sival tem que explicar isso direitinho. Isso sem contar com a mentirada do João Paulo, que sacou o dinheiro, depois disse que ia lá pagar a neta, etc e tal. Bom, na verdade, o PT foi a grande mentira da nossa pátria, durante esses 25 anos, que construíram a moralidade, a ética, a áurea da transparência e da honestidade. Agora, tudo isso é para falar de um homem que revolucionou o Distrito Federal, que chama Joaquim Domingos Roriz. O homem que depois de Juscelino Kubitschek de Oliveira, fez a maior obra que os brasilienses, essa miscigenação de brasileiro que é o povo do Distrito Federal, que hoje se sente feliz e apoiando o governador a mais de 80%. Claro que o governador não ia chegar numa inauguração lá em Planaltina, em Mestre Darma, e dizer que o interesse da deputada Nilceia Machado ir para o tribunal é subjetivo para o deputado Paulo Tadeu, que pensa que vai herdar os votos da deputada Nilceia Machado. Claro que ele não ia falar que precisa eleger um deputado de oposição. Ele, evidentemente, vai zelar por aqueles companheiros que estão trabalhando e dignificando o seu governo. Agora, de tudo isso, o que mais me surpreende e o que mais eu aprendo nessa casa é que, para ler a crise do PT, é preciso falar do governador. Essa nota que o deputado Paulo Tadeu leu aqui, senhor presidente, deputado Wilson Lima e deputado Expedito Bandeira, nada mais, nada menos de que a crise do PT. Eles estão em crises. Alguns queriam a deputada Érica, a deputada Arlete Sampaio. A maioria quer o deputado Magela, para que a gente possa, na campanha, relembrar o Valdobicho, aquele que pegou aquele dinheiro, entregou lá do bicheiro, o dinheiro criminoso, o dinheiro melado de sangue, sujo de sangue. O deputado Paulo Tadeu poderia simplesmente chegar aqui e ler a nota do PT, a sua crise. Não precisava falar do governador e dizer que vai entrar com a ação. Não é a ação que Vossa Excelência, o Partido dos Trabalhadores, vai entrar contra o governador que vai resolver a crise de vocês. Quem tem que resolver a crise de vocês são vocês mesmos, entre tapas e beijos, porque eu tenho certeza que a inveja realmente atrapalha, deputado Paulo Tadeu. Que pena que o presidente Lula, nessas vindas aí, não cite o nome de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Se eu estivesse lá, o governador, lembre-se de mim. Bem, eu não, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu não vou entrar aqui no discurso monocórdico do deputado João de Deus, que ele ultimamente não sabe falar de outra coisa. Certamente ele está obcecado em ganhar determinados apoios do governo para assegurar a sua reeleição, e ele precisa prestar esse serviço aqui na Câmara Legislativa. Quero me referir a manifestações que aconteceram ontem na cidade da Ceilândia, numa reivindicação feita por lideranças comunitárias sobre a duplicação da via M3. Diversas lideranças saíram às ruas ontem para, mais uma vez, reivindicar do governo do Distrito Federal uma duplicação que está no orçamento do GDF há pelo menos 2 anos, porque parlamentares dessa casa temos insistentemente colocado emendas no sentido de que seja duplicada a via M3 na Ceilândia. No dia de ontem, essa manifestação se deu. Posteriormente, as pessoas foram recebidas pelo administrador regional. Eu mesma já tinha estado com essas lideranças no administrador regional com a mesma reivindicação.
Também estivemos no secretário de Obras, Rondenheimer, com a mesma reivindicação. Foi dito à ocasião que as obras teriam início ainda do semestre passado, e agora, novamente, o administrador disse que até dezembro essa obra estará concluída. Independente de qualquer maternidade ou paternidade que tenha essa reivindicação, porque aqui vários parlamentares fizemos emendas na mesma direção, eu fiz, deputado Chico Leite, deputado Benício, e acho que outros parlamentares também fizeram. O que nós queremos é que o governo atenda à reivindicação da comunidade da Ceilândia, que não pode mais conviver com as dificuldades de tráfego nesta via e que reivindicam que ela seja duplicada. E que o governo pense um pouco também em desviar um pouco a sua atenção, não só aqui do plano piloto, das duplicações havidas aqui em áreas nobres da cidade, mas, sobretudo, de uma cidade que é hoje a maior cidade do Distrito Federal, que é a Ceilândia. E que, portanto, que o governo olhe com carinho e que inicie o mais rápido possível a duplicação da M3, que é uma reivindicação de toda a comunidade daquela região. Então, eu queria aqui, senhor presidente, reforçar a reivindicação dos moradores e pedir ao governo do Distrito Federal que execute aquilo que está no orçamento do Distrito Federal, que está no orçamento há 3 anos, que nunca foi feito, que dessa vez saia do papel e se transforme em realidade a duplicação da via M3 na Ceilândia. Mais uma vez, senhor presidente, quero também dizer aqui que a reunião que fizemos hoje da bancada do Partido dos Trabalhadores, com a presença do pré-candidato Geraldo Magela, foi uma reunião extremamente importante. E isso não significa que o nosso partido esteja vivendo uma crise, porque senão nós teríamos de dizer que também vive uma crise o PFL de Brasília, que tem 2 candidaturas nas ruas e que até o momento não se decidiu. Esse é um processo democrático normal. O que importa é que as forças políticas desse partido se sentam para encontrar uma saída que seja a melhor saída para o Partido dos Trabalhadores. É natural que, em algum momento, também as forças dirigentes do PFL se sentam para decidir se será Arruda ou se será Paulo Otávio o candidato. E, sobretudo, que o PMDB, do deputado João de Deus, que diz ser o maior partido do Distrito Federal, também defina a sua candidatura, ou se será o governador Roriz que vai decidir sozinho, como parece que vai acontecer. Pelo menos no nosso caso, a democracia reina, e nós vamos fazer essa decisão de forma absolutamente aberta, transparente e democrática. Muito obrigada. Questão de deputada Érica Cocai, a última inscrita aí. Senhor presidente, venho aqui para pontuar elementos que já foram falados pela deputada Arlete Sampaio e pelo deputado Paulo Tadeu. Aqui já foi dito sobre a reunião que aconteceu da bancada federal e da bancada distrital do Partido dos Trabalhadores na manhã de hoje, e da importância desta reunião, da importância das deliberações que foram tomadas nesta reunião, que dizem respeito, primeiro, a estarmos já elaborando o nosso programa de governo, até porque temos todas as condições inegáveis de voltarmos o ano que vem, o Partido dos Trabalhadores, a governar o Distrito Federal. A governar e desconstruir esta política, que é política de falência, falência do que é público, e da verdadeira promiscuidade que vai se pontuar tanto nas relações do BRB, quanto na relação do senhor Flores, da Bela Cap, quanto da Codeplan, da relação completamente promíscua entre o público e privado que caracteriza o governo atual. O Partido dos Trabalhadores tem que voltar a governar o Distrito Federal para que realmente tenhamos
políticas públicas que possam trabalhar na perspectiva da construção da cidadania e do recompor da condição humana tão aviltada nesta cidade. Nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal um exemplo explícito que quer se transformar a capital da República numa verdadeira república ou republiqueta das bananas. Não apenas pelo que aqui foi falado pelo deputado Paulo Tadeu, no que diz respeito a todos os jornais estarem estampando hoje de que o governador Joaquim Roriz sai em campanha por determinados deputados distritais. E por determinados deputados distritais. Aí não está se discutindo nenhum projeto político, está se discutindo a preferência do governador por determinados deputados ou candidatos a deputados distritais e a sua utilização do que é público, da máquina pública, de obras construídas nesta cidade, muitas delas com recurso federal, em prol de candidaturas. Mas não é só isso que caracteriza a falência do espírito republicano na capital da República. Aqui nós temos um verdadeiro festival de grampos inadmissíveis, deputado Wilson Lima, inadmissíveis. Grampos já denunciados aqui pelo deputado José Edmar, um parlamentar. Tem todos os indícios de que teve o seu gabinete violado por grampos. Grampos que atingem procuradoras do Tribunal de Contas, como a procuradora Cláudia Fernanda, que essa cidade deve muito, que a cidadania deve muito, que o espírito republicano tem que consagrar, e que também foi vítima de grampos. E agora, pasmem cada uma e cada um de nós, o procurador-geral do Ministério Público do DF, Dr. Rogério Schietti, sai e denuncia que está sendo vítima de grampos. Que república é essa? Que conceito é este de instrumentos que estão utilizados para que se possa violar e utilizar o que está prescrito pela lei e que está prescrito pelo Estado Democrático de Direito? E aí me lembro, o deputado que preside esta sessão, de denúncia feita à época pelo então candidato Geraldo Magela, de que havia grampos na oposição e nas candidaturas, que em verdade foram vitoriosas nas urnas, candidaturas que se contrapunham ao poderio do neoclientelismo estabelecido nesta cidade. À época, Geraldo Magela denunciou a existência de grampos na campanha. Denunciou, foi publicizado pelos jornais e houve uma reação do então e hoje chefe da Polícia Civil, senhor Laerte Bessa, que disse que processaria o deputado Magela e que retirou o processo, talvez temendo que, aberto o processo de investigação judicial, se constatasse que realmente há grampos a perseguir todos aqueles que ousam levantar a sua voz contra o poder estabelecido, o poder promíscuo entre o público e o privado, o poder da falência das políticas públicas aqui do Distrito Federal. Por isso encerro lembrando e dizendo da necessidade desta casa se fazer erguer e instalar uma CPI para investigar os grampos no Distrito Federal. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, meu nobre presidente. Solicitaria a Vossa Excelência convocar os parlamentares para o plenário para imediatamente começarmos a votação, iniciando-se pelos vetos, para que depois possamos votar um crédito que se faz necessário para o fim das obras do CIOSP e dar uma melhoria à questão da segurança pública no Distrito Federal. Mas é necessário que Vossa Excelência convoque os parlamentares para o plenário, porque do jeito que se encontra não teremos quórum. Peço ao deputado Expedito Bandeira para fazer chamada dos seus parlamentares para a votação. Peço ao deputado Expedito Bandeira, a expediência sobre a mesa, peço ao deputado Expedito Bandeira para fazer a leitura do mesmo. Mensagem número 157 do gabinete do senhor governador. Só esse expediente sobre a mesa, senhor presidente. Chamada dos seus parlamentares. Deputado. Peço aos deputados que se encontram na casa das dependências da Casa do Povo para que se dirijam ao plenário para a apreciação das matérias que hoje constam na pauta e
uma convocação extraordinária para um único item de pauta. Votação de um crédito. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Presente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputada Eurides Brito. Ausente. Deputado Expedito Bandeira. Presente. Deputada Ivelise Long. Presente. Deputado João de Deus. Ok. Ausente. Deputado José Edmar. Presente. Ausente. Deputada Maria da Guia. Ausente. Deputado Leonardo Prudente. Diga-me lá. Ausente. Deputado Odilon Ares. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Fábio Vascelos. Presente. Deputado João de Deus. De ausente para presente. Deputado Peniel Pacheco, de ausente para presente. Deputado Agrício Braga, de ausente para presente. Senhor presidente, deputado Augusto Carvalho, de ausente para presente. 13. Há quórum para votação. Solicitaria ao nobre deputado Expedito Bandeira, que nos auxilia secretariando os trabalhos da mesa, que faça a chamada do item número 2 da ordem do dia. Estou retificando, agradeço o auxílio do nobre deputado Expedito Bandeira. Solicitaria ao deputado Wilson Lima, terceiro secretário dessa casa, primeiro secretário dessa casa, faça a chamada dos parlamentares. Apreciação do veto parcial, artigo 3º, 4º e 5º do projeto de lei complementar 13B de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e implementação do Polo de Conhecimento do DF. Chama o Expedito Bandeira para ler o relatório. Já vai a parte finalista do relatório. Ô Expedito, uma coisa, ô Expedito. Na ausência do deputado Brunelli, solicitaria ao deputado Expedito Bandeira, que expõe o seu relatório. Presidente, tem questão de ordem, presidente. Já chamou. Questão de ordem do deputado Chico Leite. Houve, há pouco tempo, um verdadeiro consenso entre os parlamentares, quando o deputado Wilson Lima estava na presidência. Agora conversei com a deputada Eliana, que também não se opõe, não é? Pediu apenas que votássemos amanhã, mas que também não se opõe, deputada Eliana, deputado Expedito prestou solidariedade, deputada Érica, deputado Augusto também prestou solidariedade, o deputado Agrício Braga fez discurso, deputado Aguinaldo tem posição favorável a respeito do nosso recurso para o fim do chamado malfadado voto secreto. A deputada Helena fez uma ponderação, como não estava no Colégio de Líderes, embora ela fosse favorável ao recurso, mas ela disse que como não foi objeto do Colégio de Líderes, que nós votássemos amanhã. Não há problema, desde que Vossa Excelência faça essa, como Vossa Excelência sempre foi não apenas um deputado, mas um cidadão de palavra. Vossa Excelência quer me agradar, pelo jeito. Não preciso. Não se preocupe, deputado. Eu confio em Vossa Excelência. Isto lhe prometo amanhã verificar essa questão com Vossa Excelência. Eu sou totalmente favorável ao voto aberto. Acho que
Os nossos eleitores têm o direito de saber como nos portamos naquilo que votamos. Então, não tenho nenhum óbice quanto ao voto aberto. Pedir a Vossa Excelência apenas a paciência e amanhã dou retorno a Vossa Excelência sobre essa questão, mas já sabendo, Vossa Excelência, que não há objeção de minha parte. Aliás, acho que o voto secreto tem que ser abolido em todas as suas instâncias. Temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos e a nossa obrigação nessa casa é votar. E votar consciente e demonstrar à população aquilo que fizemos. Então, se é a proposta que esse recurso venha ao plenário, de minha parte não terá óbice, mas amanhã discuto com Vossa Excelência essa questão. Muito obrigado, já está na pauta, inclusive, presidente. Tenho ciência. Por favor, com a palavra o nobre deputado Expedito Bandeira para emitir o seu relatório. Senhor presidente, relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei complementar número 136/2005, que dispõe sobre a criação, implantação e desenvolvimento do Polo de Conhecimento do Distrito Federal. Senhor presidente, em consonância com os termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Câmara Legislativa os motivos do veto parcial oposto ao projeto de lei epigrafado pela mensagem número 61/2006, Gabinete do Governador, de 30 de janeiro. Diante de tais argumentos, comunicou a Sua Excelência haver oposto ao veto parcial ao projeto de lei em tela por inconstitucionalidade decorrente da afronta ao artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que impugnou pela manutenção do veto. Eis as informações que julgamos necessária a deliberação desta Casa sobre o veto em questão. É esse o parecer, senhor presidente. É este o relatório, senhor presidente. Em discussão, solicitando às lideranças presentes que façam um encaminhamento de voto e aos parlamentares que desloquem-se ao plenário para início de votação. É o 2. A palavra é líder do governo. Senhor presidente, de acordo com o que foi acordado no Colégio de Líderes, é pela derrubada do veto, então nós vamos votar não. Encaminhamento da liderança do PT. A bancada do Partido dos Trabalhadores também, seguindo aí o acordo de líderes, irá votar pela rejeição do veto, portanto não. Causou estranheza agora. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Agrício Braga. Eliana. Presente votando. Deputado Agnaldo Jesus, presente votando. Deputado Arete Sampaio, presente votando. Deputado Augusto Carvalho. Presente votando. Deputado Paulo Tadeu. Presente votando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente e votando. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Adriana Pedrosa. Presente votando. Deputado Hélio Cocai, presente votando. Deputado Elides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, presente votando. Deputada Evelise Long, presente votando. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado Zé Dimar. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia. Deputado Dilon Aires. Deputado Peniel Pacheco.
Deputado Daniel Pacheco. Deputado Wilson Lima, presente votando. Deputado Fábio Barcelos, presente votando. Deputado João de Deus, presente votando. Pede para o Daniel Pacheco aí, ó, ele está aí dentro ali, ó. Só dá 12. Eliana, liga pro Léo aí, Eliana. Liga pro Léo aí, tá faltando um voto aqui, ó. Manel, celular aí. Não, não. Não é paga. Manda pagar, vai lá, muda. Tem dinheiro aqui? Manda pagar no BRB lá. Vou lá pegar, viu? Falta um minuto só. Vou fazer chamada dos parlamentares ausentes. Deputado, para a votação. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputada Eliana. Está presente e votou. Deputado Euridio Brito. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Zé Edmar. Senhor presidente, questão de ordem. Está no processo de votação. Não, questão de ordem. Aí é questão de ordem regimental. Deputado Fábio, questão de ordem. Deputada Maria da Guia. Esse processo de votação, deputado. Deputado Nós estamos chamada dos parlamentares Prudente. ausentes, não podemos ser interrompidos nesse momento. Vossa Excelência conhece o regimento. Deputado Odilon Aires. Mas é que o processo de votação está completamente equivocado, gente. Não existe Deputado Piniel Pacheco. Deputado Odilon Aires. Deputada Maria da Guia. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Zé Edmar. Deputado Chico Vigilante.
Deputado Chico Leite. Deputado Chico Floresta. Deputado Brunelli. Deputado Benício Tavares. Vou encerrar, peraí. Bom, havendo total falta de quórum regimental para a votação, declaro encerrada a presente sessão. Retornando amanhã e pedindo aos companheiros que estejam presentes no plenário. Não, mas eu... Todo mundo erra. Tá.